Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste sábado, dia 15 de abril. Nós estamos na oitava da Páscoa e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a dois, entre eles que iam para o campo. Por fim, apareceu aos 11. Quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presença e experiência vivida pelas mulheres, as primeiras evangelizadoras na manhã da ressurreição. A situação dos discípulos é de abatimento, lágrimas e incredulidade. Eles haviam abandonado Jesus no caminho da cruz, por isso sentem-se incapazes. As mulheres, nesse momento, levam ânimo à comunidade, mas somente ao serem censurados por Jesus, os discípulos saem da letargia. A missão é universal. E os evangelizadores contam com a presença do ressuscitado, que assegura que a proclamação do Evangelho não será interrompida, apesar das deficiências humanas. Após a ressurreição de Jesus, ele aparece, para os apóstolos. As primeiras a testemunharem sua ressurreição são algumas mulheres. E o Senhor aparece lembrando aos apóstolos também, aquelas mulheres, que a missão que ele inaugurou, ela precisa ser continuada. No entanto, todos eles ainda mostram uma incredulidade muito grande, como diz o Evangelho, uma dureza de coração muito grande. E para fazer o anúncio do Evangelho, para ir por todo o mundo pregar o Evangelho, como diz a palavra, é necessário que nós tenhamos o coração como terra fértil, onde Deus possa lançar a semente, possa produzir frutos. É necessário crer nas promessas do Senhor, nas profecias, naquilo que o Senhor realiza em nosso meio, para então darmos seguimento e pleno cumprimento à missão. Nós percebemos que muitas vezes a nossa caminhada, também nós somos incrédulos diante de muitas coisas. Todos os dias Deus realiza coisas grandiosas na nossa vida e na vida de muitos à nossa volta. E às vezes nós temos isso muito claro conosco, situações que nós vemos como de forma muito clara que foi a ação de Deus, mas às vezes nós duvidamos. Às vezes um irmão que é curado de uma doença, de uma enfermidade, às vezes um irmão que alcança a graça de um emprego, às vezes um matrimônio que é refeito, nós duvidamos se de fato ali foi a mão de Deus nessas situações, sendo que está muito claro para nós que realmente foi o agir de Deus. As profecias já nos foram dadas, e quantas profecias já nos foram dadas do fim dos tempos, de exortação à mudança de vida, a voltar a vida para o Senhor, a caminhar diferente. E quantos de nós que se mantêm ainda com o coração petrificado diante dos pedidos que o Senhor nos fez por meio de tantos, Quantas profecias marianas, e muitos de nós não estão nem aí para o que Nossa Senhora diz.
profecia de São Padre Pio, né, os próprios evangelhos dizendo para nós, Jesus dizendo para nós o que precisamos fazer, e muitos de nós querendo viver a vida, viver segundo a sua cabeça, né, fazendo aquilo que quer, buscando uma felicidade que projetou para si e satisfazendo seus prazeres e vivendo a vida como quer, coração completamente endurecido, ouvidos completamente fechados para ouvir aquilo que o Senhor nos fala através dos profetas, da Sagrada Escritura, através de Nossa Senhora. Então, esta dureza do coração que o Evangelho fala, presente nos apóstolos, nos discípulos e nessas mulheres que testemunharam a ressurreição, e essa incredulidade, nós vemos também nos nossos dias e nós também muitas vezes reproduzimos isso. Então, ao celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus, é necessário um olhar para a nossa vida e ao identificarmos semelhança de comportamento como essa que nos é apresentado no Evangelho, é necessário uma mudança. Se cremos realmente que o Senhor ressuscitou, agora é necessário colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. A missão não para na morte e na ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição são uma porta que foi aberta, um caminho pelo qual todos nós passaremos. É necessário continuar a missão que foi inaugurada pelo Senhor. E continuar essa missão é para todos nós, como nos diz o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que possamos nos esforçar por sair do nosso comodismo, de nós mesmos, e então anunciar o Evangelho do Senhor com a própria vida, testemunhando a ressurreição do Senhor com a nossa própria vida, como nos diz São Francisco, se necessário, utilizando palavras. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.